Bom dia a todos, muita paz, que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. A influência dos espíritos em nossas vidas é um dos temas básicos da doutrina espírita e que se baseia principalmente no capítulo 9 de O Livro dos Espíritos, que é exatamente aquela parte sobre a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E Allan Kardec, na questão de número 459, ele fez uma pergunta que é intrigante. Os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? Porque isso daí parte do pressuposto da existência dos espíritos, da imortalidade da alma, da precedência e da pós-existência da consciência após a encarnação, dessa comunicabilidade dos espíritos. Então Kardec, com base na sabedoria, no conhecimento da existência do mundo espiritual e dos espíritos, ele fez essa pergunta: se os espíritos, se eles influem em nossos pensamentos, nas nossas ações. E os imortais responderam: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Já falava Paulo. Existe no universo uma lei de sintonia, onde todos aqueles que se afinizam comungam dentro de uma mesma faixa de pensamento, de raciocínio, comungam a sintonia onde é propiciada a troca de ideias, de imagens, de pensamentos. Então, quando alguém pensa, sintoniza automaticamente. A sua mente, o seu cérebro, entra em sintonia com outros cérebros, outras mentes, encarnadas ou desencarnadas, na mesma faixa de pensamento. Então, não é para que a gente fique achando que isso daí é uma coisa muito especial. Porque os espíritos são as almas das pessoas que estão sem o corpo físico neste momento. Quando nós desencarnarmos, também seremos espíritos. Mas essa questão de influência é algo que existe no mundo comumente. Pense na sua vida de relação. Pense na sua vida de contato com outras pessoas. Aquelas ideias que você carrega, aqueles pensamentos principais que você traz, quando você convive com as pessoas que você se expressa, você, em alguma medida, busca influenciar essas outras pessoas para o seu modo de pensar, para o seu modo de ver a vida, para o seu modo de entender. É assim que funciona na vida de relação. Quando nós nos comunicamos, estamos transmitindo aos outros os nossos valores, as nossas ideias. E isso daí existe desde todos os tempos. Quando você liga o seu computador, quando você acessa a internet, quando você faz uma procura no Google de um determinado produto ou serviço, a partir deste momento, todas as vezes que você for acessar um site, fazer uma pesquisa, aquele produto ou aquele serviço irá te perseguir. Irá aparecer como uma sugestão de compra. E você então vai falar assim: gente, mas que coincidência! Outro dia eu fiz uma pesquisa e agora apareceu para mim aqui. Aqui, não foi coincidência não. Foi de propósito mesmo. Porque o objetivo é te induzir à compra. Ou seja, isso é uma influência na mídia. Quando você acessa o YouTube
e você faz uma pesquisa de um determinado tema, a partir daí, todas as vezes que você for acessando, irão aparecer sugestões de vídeos ligados àqueles temas do seu interesse. Porque o objetivo do YouTube é que você passe horas assistindo vídeos no YouTube. O Facebook, a mesma coisa. Porque eles têm algoritmos de busca e de apresentação de conteúdos de conformidade com os seus interesses. Então nada passa despercebido. As suas buscas, as suas procuras estão aí abertas a serem catalogadas, para que se passe a se utilizar essas informações de modo comercial. Já se fala que nas eleições os interesses pessoais são levados em consideração agora para as propagandas, para as divulgações dos próprios políticos, que se utilizam muitas vezes de robôs, que são programas que levam em consideração o perfil de cada eleitor, para que a propaganda seja mais personalizada, para que alcance mais aquela pessoa. Porque imagine só, quando você escuta uma informação dentro do seu nível de interesse, da sua forma de pensar, você absorve mais facilmente aquele conteúdo. E quando aquele conteúdo vai se repetindo, aquilo se torna familiar para você. E aí, na hora da escolha, entre alguém que você não conhece e alguém que você está familiarizado, em quem que você vai escolher? Pense num produto no supermercado. Você vai comprar um determinado produto, que tem preços mais ou menos semelhantes, mas você geralmente escolhe aquela marca que você conhece. Você acha que confia, mas você confia pela familiaridade, não quer dizer que ela é melhor do que a outra, não. Porque a propaganda, ela cria a familiaridade. E o nosso cérebro se sente mais seguro com aquilo que é mais familiar. Nós tendemos a acreditar mais naquelas figuras que aparecem mais vezes para a gente. Se tornam familiares, se tornam comuns. Mesmo que não digam verdades, mas você acredita por causa da familiaridade. Isso é uma influência que acontece no dia a dia, de modo muito comum. Então aquilo que se repete, que vai sendo passado pelas transmissões de WhatsApp, que vai sendo repetido no boca a boca, as pessoas tendem a acreditar. Neste momento nós estamos passando por uma situação como essa. Estão informando que a partir da segunda-feira o Brasil vai parar. Aí as pessoas correm aos supermercados, correm aos postos de gasolina. O posto nem abriu, tem gente que dormiu na fila desde ontem para abastecer, porque está achando que a partir da 0 hora de domingo já não terá mais nada funcionando. Notícia falsa. Notícia falsa. Aí as pessoas estão falando, não, mas em Brasília estão acontecendo manifestações e a mídia, a imprensa não está divulgando. É claro, não está divulgando porque não está acontecendo. Mas as pessoas recebem WhatsApps com imagens, com informações de anos atrás e elas, nossa, mas será? O que vai acontecer? Aí uma pessoa conversa com a outra, que fala com a outra, aí na terceira você já está acreditando. Você já fica assim pensando que não, realmente vai faltar. Deixa eu correr lá. Comportamento de manada. O boi corre para um lado, o gado corre atrás, porque está todo mundo indo, não sabe por que está correndo não, mas está todo mundo indo naquela direção, deixa eu ir para aquele lado. Comportamento de manada. As pessoas não pensam, não exercem ainda a reflexão para discernir o que é bom e o que não é, o que é certo, o que não é. Isso vale para o mundo de relações, relações entre os encarnados, mas vale também para o mundo de relação em relação ao mundo espiritual. Porque se existem espíritos, eles vão querer nos influenciar. Então, quando os espíritos dizem que eles de ordinário nos dirigem, é porque nós estamos abertos e somos suscetíveis de sermos influenciados. Estamos abertos a acolher as ideias e as sugestões quando nos chegam. Porque se a gente não reflete, a gente compra a ideia que nos é dada.
e vamos absorvendo, e vamos comprando, e vamos agindo, e vamos repetindo as coisas como se fossem naturais. Mas muitas vezes não são nossas. São ideias e sugestões e pensamentos que nos foram sugeridas. E nós repetimos simplesmente. Então, no dia a dia, nós fazemos isso. Quando a pessoa chega num ambiente profissional pela primeira vez, e aí de repente, uma pessoa que parece ser a sua amiga, porque ela chega sorrindo, e ela fala assim: olha, você está chegando aqui agora, então você ainda não conhece o ambiente, mas então eu só quero te alertar, olha, toma cuidado com fulano de tal, porque fulano de tal parece uma boa pessoa, mas é o capeta. Aí você que está chegando ali pela primeira vez, recebe aquela informação, já fica com uma prevenção em relação a uma pessoa que você ainda nem conhece. E aí tudo que vem daquela pessoa, a partir daquele momento, você já recebe com o pé atrás. Só que no final das contas, a pessoa que está te instigando contra a outra é que geralmente é a pessoa que você tem que ter o pé atrás. Porque uma pessoa boa não sai por aí falando mal dos outros. Mas uma pessoa que adora fazer fofocas, intrigas, ela age dessa maneira. Ela chega do seu lado, fala mansinho, dá a impressão que quer te ajudar, mas está fazendo intriga do outro. Então, tenha vigilância. Tenha vigilância. Então, os espíritos dessas questões 459 em diante nos respondem questões ligadas a como é que a gente faz então para lidar com isso. O que eu posso fazer então para me prevenir, já que a questão da influência existe de modo corriqueiro? Existe de modo corriqueiro. Estamos abertos e suscetíveis, mas com uma condição principal: sintonia e interesse. Da mesma forma como a mídia, a internet, o Facebook vai jogar para você propagandas de conformidade com o seu interesse, as influências espirituais que você receber, na grande maioria das vezes, estão de conformidade com os seus interesses pessoais. Ninguém vai bater na sua porta para vender um carro, sendo que você não tem nem carteira de motorista. Ninguém vai divulgar para você um determinado produto que você nem tem interesse em comprar. Mas a partir do momento que você começa a demonstrar interesse, as sugestões começam a chegar. No mundo espiritual é semelhante. Mas então, como é que eu vou saber se eu penso, o pensamento é meu ou é um pensamento sugerido? Allan Kardec ele perguntou, na questão de número 460, temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Então tem pensamentos que não são meus? Eu estou pensando que são meus, mas não são? Os espíritos responderam: vossa alma é um espírito que pensa. Não deixeis de considerar que vários pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto e que muitas vezes eles são contraditórios entre si. Pois bem, neles há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. É isso que vos deixa na incerteza, pois tendes em vós duas ideias que se entrechocam. Quantas vezes você está refletindo sobre um assunto e você pensa uma coisa e de repente vem um pensamento que é o oposto daquela ideia inicial? Pois então, é bem provável que um dos pensamentos é o seu, o outro foi sugerido. Mas é assim que acontece. Ah, mas e aí, como é que eu faço? Ué, você vai discernir. Em relação a esse conteúdo, esse pensamento, qual é o ideal? Qual é o que trará uma boa solução? Qual é o que te fará bem? Qual é o que fará bem a todas as pessoas envolvidas? Com base nisso, você pode ter o discernimento.
Porque não importa se os pensamentos estão nos chegando, importa o que a gente vai fazer com eles. Importa o que você faça com eles. Então, é de pouca utilidade saber se o pensamento é nosso ou se foi sugerido. Mas, na maioria das vezes, o primeiro pensamento é o seu. Porque quando você pensa, aí você abre campo para o assunto. Aí, então, os outros começam a chegar. É como se você estivesse numa roda de conversa. Tem um grupo. Aí, de repente, alguém vai, abre a boca e levanta um tema. Aí, a partir daí, todo mundo começa a falar das suas opiniões sobre aquele assunto. Mas quem deu a primeira opinião é que levantou o tema. As informações que chegaram depois foram sugeridas. Então, a Kardec fez uma pergunta interessante. Aquelas pessoas de inteligência, os gênios, eles sempre tiram essas ideias de si mesmos? São ideias que são deles ou foram sugeridas? Aí tem uma história muito interessante sobre Einstein, que ele, refletindo sobre o universo, ele não conseguia chegar numa equação, numa questão que trouxesse uma claridade sobre o tema, e ele estava quase desistindo. Aí então ele dormiu e teve um sonho onde ele foi levado e ele viu em sonho todo o universo. E ele viu o modo de funcionamento do universo de uma forma tão didática que quando ele acordou, ele começou a notar aquelas ideias. Daí surgiu a teoria da relatividade. A relatividade do tempo e do espaço. Einstein, primeiro ele viu, depois ele desdobrou em forma de equações físicas, matemáticas, que falavam sobre o tema. Ele então teorizou sobre essas informações. Porque a gente fica imaginando que as influências vão acontecer só, mas eu estou fazendo uma coisa, a influência me chega. Não é só assim não. Quando nós dormimos, nós nos desdobramos. E o nosso corpo descansa, mas o espírito continua ativo e leva uma vida no mundo espiritual em desdobramento que faz com que ele faça trocas. Então, muitas das influências acontecem em desdobramento, durante o período do sono físico. O seu corpo está dormindo, mas o espírito não. É por isso que muitas vezes a pessoa acorda assim, gente, ontem eu dormi numa angústia, mas eu acordei hoje numa tranquilidade, numa paz, que assim parece que tudo mudou. Uma boa noite de sono faz a diferença, né? Mas mais do que uma boa noite de sono, uma boa conversa durante a noite de sono faz muita diferença. Da mesma forma, quando a pessoa dormiu de um jeito e acordou atravessada, já levantou irritado, angustiado, já com uma ideia na cabeça. Não, mas agora de manhã, eu já sei o que eu vou fazer. Só que vai fazer bobagem, né? Porque já acordou com a ideia de fazer bobagem. É porque dormiu, desdobrou, escutou sugestões que não foram lá muito boas e já acorda identificado com essa ideia. Porque muitos dos processos de hipnose e obsessão se dão durante o sono físico. Tem gente que acha que o processo obsessivo, o obsessor está lá do lado o tempo todo, falando insistentemente. Não é assim não. O obsessor também tem mais o que fazer. Ele sabe a hora certa de jogar a semente e essa semente então se multiplica depois ao longo do tempo. Ela encontra repercussão. Na maioria das vezes, o processo obsessivo se dá de forma mais contundente durante o período do sono do corpo físico. Porque aí o espírito ele tem um contato direto com o espírito do encarnado, que recebe aquelas ideias e aquelas impressões e ele guarda aquelas informações. Guardam, mas quando ele voltar para o corpo físico, aquelas ideias estarão em nível inconsciente. Do ponto de vista da psicologia, tudo aquilo que está em nível inconsciente
influencia na vida muito mais do que aquilo que está em nível consciente. Então aquelas ideias tomam uma dimensão muito maior por conta disso. Foram recebidas em desdobramento, o espírito assimilou, mas quando ele volta, elas estão latentes, de modo inconsciente, influenciando muito mais nas atitudes, nos sentimentos, na forma como a pessoa está sentindo a vida, do que se estivessem conscientes. Então, essa influência de modo inconsciente se faz de modo muito mais forte. Aí Kardec fez uma pergunta no Livro dos Espíritos, na questão de número 463. Disse algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é verdade? Será que o primeiro impulso, a primeira ideia que surge é sempre a boa, a melhor? Depende da sua sintonia. Isso daí vale só para concurso e para vestibular, para Enem. Quando você tem dúvida entre duas questões, geralmente a primeira que você marcou é que é a resposta certa. Geralmente quem desmancha e marca a segunda, errou. Tem mais chance de ter acertado com a primeira. Mas para a vida não é assim, não. Depende do conteúdo. Se o primeiro impulso foi bom, é bom. Mas se o primeiro impulso foi mal, pensa outra vez, para e reflete. Às vezes a pessoa está numa discussão, ela tem vontade de desganar o pescoço da outra pessoa. Ué, esse impulso não é bom não, hein? Seu impulso é de agredir. O impulso é de falar umas verdades. Falar verdade você já sabe o que é, né? É de brigar e de xingar. Então tem que pensar. Às vezes isso daí não vai solucionar. Então não é uma boa coisa. Por isso, aí Kardec fez outra pergunta, mas como é que você vai saber se aquele impulso veio de um bom espírito ou de um mau espírito? Como é que eu vou saber se essas ideias, essas influências que estão me chegando são boas ou ruins? Porque isso daí é aquela figura, aquela imagenzinha da pessoa que está com o anjinho no ombro e o capetinho no outro. Às vezes a pessoa ela fica assim, mas como é que eu vou saber se é o anjinho que está falando ou se é o capetinho que está falando? Porque todos nós temos um mentor espiritual, nós temos espíritos familiares que nos querem bem, que desejam o bem, que nos estimulam ao bem. Mas também existem outros que querem nos colocar numa má situação, numa má condição. Como é que eu vou saber se aquele pensamento, se aquela ideia veio de um espírito bom ou de um espírito mau? Simples, pelo conteúdo da ideia. Um espírito bom somente irá sugerir ideias boas. Um espírito mau irá sugerir ideias infelizes. Então, tudo é questão de raciocínio, de discernimento, de reflexão, de análise. Não importa tanto se o pensamento é seu ou veio de fora. Importa de você saber do conteúdo e da qualidade dessas ideias. Portanto, ficar acalentando por muito tempo pensamentos muito negativos abrem margem a sintonias infelizes. Buscar ter pensamentos mais saudáveis funcionam como um campo de proteção por sintonia seletiva. Ora, qual é o canal da televisão que você vai acessar, que você vai ver? É aquele que você escolher. Então, o nosso dial interior tem a ver com a qualidade dos nossos sentimentos e pensamentos. O nosso campo de sintonia, ele está resguardado ou não de conformidade com a seleção que a gente direciona nossos pensamentos e sentimentos. Aí Kardec então perguntou, mas por que os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Por que esses espíritos que estão sofrendo querem fazer com que a gente sofra também? Qual que é o objetivo? Exatamente por isso, eles se comprazem com o nosso sofrimento, eles gostam disso. Isso daí é uma questão psicológica. Na psicologia, a gente estuda isso.
Geralmente as pessoas que têm uma autoestima baixa são aquelas que tendem a diminuir a estima dos outros. Então aquela pessoa que age com arrogância, com prepotência, diminuindo o seu interlocutor, é uma pessoa que parece que ela está bem, mas não está não. Ela está com uma autoestima dela tão baixa que para que ela se sinta bem, ela diminui o outro, porque ela se sente menos diminuída em relação ao outro. Porque uma pessoa que está bem, ela não tem necessidade de diminuir ninguém. Com os espíritos a mesma coisa. Quando os espíritos estão mal, em queda, eles se comprazem em diminuir as pessoas, fazer com que elas se equivoquem, errem, para que os outros estejam tão mal quanto as próprias pessoas, quanto esses espíritos estão. É mais ou menos assim. Imagina uma sala de aula. Tem alunos que estão estudando, estão tirando nota boa, tem outros que estão mais desligados, e tem alunos que estão assim, em condição que já vão tomar bomba. O professor já sabe. Aí esses que vão tomar bomba, eles pensam assim, aqui, já que eu tomei bomba mesmo, tô nem aí para essa aula. Aí ele assenta do lado de um aluno que está indo razoavelmente bem, que pode até passar de ano. E fica assim, aqui, vamos fazer o seguinte, vamos matar a aula, essa aula está muito chata, não vamos ficar aqui não. Eu tenho uma coisa interessante para a gente fazer. Ou seja, ele já tomou bomba, o outro não, mas ele quer levar o outro para aquele mesmo caminho. Aí ele vai assim, mais um para tomar bomba junto comigo, pelo menos eu não vou estar sozinho nisso. Com os espíritos é a mesma coisa. Eles se sentem falidos, estão caídos. Ao invés deles buscarem recapitular e mudar isso, muitas vezes eles buscam fazer com que outros caiam. Eu quando estava encarnado eu caí e errei. Agora que eu estou aqui eu quero ver os outros caindo também. Despeito, uma visão infeliz que eles têm. A visão natural seria, puxa, caí, o que eu posso fazer para mudar o meu quadro? O que eu posso fazer para mudar o meu pensamento? Mas muitos ainda não pensam assim, porque o sofrimento ainda está pouco. Ele está sofrendo e ainda está querendo ver o outro sofrer. Agora, tem uma pergunta muito interessante. A pergunta de número 466. Kardec perguntou, mas por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Se o objetivo é de crescimento, se a lei é de progresso, por que Deus permite então que aconteça isso? Porque quando algum espírito nos incita ao mal, não tem a chance da gente cair? Não é assim que funciona? Imagina só se todo mundo falasse na nossa cabeça só, cresce, melhora, transforma, perdoa, age no bem. Não seria bom? Não sei se seria bom ou não. Não sei se a gente está em condição de só receber influências tão saudáveis e positivas ainda não, porque a gente tem que fazer por merecer. A Terra é uma escola plural. Então, a Terra ela é uma escola que oferece experiências de todos os tipos. Nós somente iremos desenvolver o nosso discernimento, a nossa inteligência, na medida que nós aprendermos a utilizar o nosso livre-arbítrio. Então imagine só, se só fosse dado um caminho para a gente. Você não iria usar o seu livre-arbítrio, não. Você não tem escolha. Usar livre-arbítrio significa que você pode escolher. E esse é o maior poder que Deus deu à criatura humana. O poder da escolha. Mas nós somente iremos nos desenvolver, mostrar as nossas qualidades superiores, na medida que a gente usar o nosso livre-arbítrio de forma superior. Os espíritos luminosos, eles estão nessa condição porque eles se aprimoraram na arte de usar o seu livre-arbítrio. Olha o que os espíritos responderam para Kardec. Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a testar a fé e a constância dos homens no bem. Então eles funcionam como instrumento de teste, de prova. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito. E por isso passas pelas provações do mal para chegar ao bem.
Gente, provação do mal não quer dizer que você tem que cair no mal, não. Quer dizer que você está testado. Você pode até ficar tentado. Você vê lá a situação, você fala assim, ai meu Deus, eu estou com uma vontade de fazer isso, mas tem um lado seu que fala assim, tá bom, você está com vontade, mas você deve fazer isso. Aí um outro lado seu fala assim, olha, se eu fizer, eu vou ter uma alegria nesse momento, mas depois pode ser que eu passe muito tempo com um sentimento de culpa, de arrependimento. Aí você está discernindo. Agora, se você age por impulso somente, você faz a bobagem para refletir depois. Mas você tinha a oportunidade de escolher. Nossa missão, a dos espíritos bons, é de colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é porque as convocas pelo desejo do mal. Pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal quando desejas praticá-lo. Sabe aquela história de para baixo todo santo ajuda? É o seguinte, quando você está escolhendo fazer bobagem, vai ter gente de tudo quanto é tipo, encarnado e desencarnado, para te sugerir de você fazer bobagem mesmo. Vai te sugerir. Você já estava com essa ideia? Mas quando você quer fazer o bem, também irão surgir espíritos que vão te sugerir, faz mesmo. Você está com vontade, fala assim, gente, mas eu estou com vontade de participar da tarefa de visita hoje à tarde. Aí você está só na vontade, você não decidiu ainda não. Aí o seu benfeitor espiritual vai sentar do seu lado e fala assim, minha filha, meu filho, aqui, demorou. Você se comprometeu a fazer isso já há 3 anos atrás e até agora você está só na vontade. Você vai esperar quanto tempo mais? Vai e faz. Aí você, gente, eu estou achando que hoje vai dar. A semana passada é porque não tinha gasolina, mas a tarefa era a pé, né? Aí você, é por isso e por aquilo outro, estava frio, estava chovendo. Hoje o dia está ensolarado. Você vai a pé, não tem desculpa, não tem nem visita para falar que era a desculpa do dia. Aí você vai. Não, então tá bom, eu vou. Então, as sugestões, elas vão acontecer. Mas primeiro havia o desejo interior. Primeiro havia a abertura dentro de nós. Porque as influências espirituais, elas vão acontecer. De modo positivo ou negativo, mas primeiro com base no conteúdo que existe em nós. Ninguém cai se não houvesse antes uma semente, no mínimo, daquele conteúdo, a pessoa não cairia. Quando cai, quando faz bobagem, não é porque o outro influenciou, não. É porque o outro tocou naquele ponto que já existia e fez crescer. Mas com a sua permissão, o sentimento é seu, a ideia é sua. O que você vai fazer disso depende da escolha que você faça. Eles só podem ajudar-te no mal quando queres o mal. Então falar assim, olha, mas aqui, fulano de tal caiu por causa do obsessor. Não foi por causa do obsessor, não, caiu porque quis. O obsessor, ele simplesmente, ele estava sugerindo com base numa ideia que já existia. Obsessor nenhum sugere ideia nova, não. Ele aumenta, ou ele exacerba, ou ele aclara um ponto que já existia dentro da criatura. Vamos lembrar disso. Mas da mesma forma, o mentor espiritual, ele vai trabalhar com base no bem que já existe em nós. Ele não cria nada de novo, não. Ele vai naquele ponto positivo que ele já sabe que a gente já tem, porque nós temos conquistas também. E ele vai em cima daquele ponto. Ele faz nos lembrar de que nós somos bons também, que nós somos suscetíveis ao crescimento, que nós somos divinos, que a divindade existe em nós. Nós temos uma centelha divina dentro de nós. Então os mentores espirituais vão trabalhar em nós com base nesse bem que já existe em nós. Às vezes pode estar esquecido, mas os benfeitores, eles não se esquecem disso. Então eles tentam estimular em nós esse bem que já existe em nós.
Aí o comentário de Kardec: é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir. E também a liberdade de conceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, olha que interessante. As influências vão aparecer o tempo todo, internamente ou externamente. Internamente, por um diálogo nosso, que nós poderemos estar divididos entre um querer e um dever que podem ser conflituosos. Externamente, de uma forma objetiva ou subjetiva. Objetiva, quando alguém encarnado vem e fala. Quando uma imagem vai e nos chega diretamente. Ou subjetivamente, inconscientemente, através de uma influência espiritual, que vai chegar como se fosse um diálogo mental em nós. É uma ideia equivocada. Então, no livro Sexo e Destino, de André Luiz, tem uma cena peculiar que fala de uma influência negativa. André Luiz narra, no Rio de Janeiro, em um apartamento de classe média alta, havia um homem que tinha chegado do trabalho, era Cláudio. E ele então assentou para relaxar e foi abrir uma página do jornal para ler sobre as últimas notícias. E ele então tranquilamente estava lá lendo o seu jornal, quando duas entidades que estavam na porta do apartamento do lado de fora adentraram o apartamento. E eram entidades infelizes. Aí uma dessas entidades se aproximou de Cláudio e na sala dele havia uísque e outras bebidas destiladas. Ou seja, Cláudio tinha o hábito de beber. Ele tinha um barzinho em casa, tem muita gente que tem barzinho em casa, uma adega em casa. Então vamos aprender com André Luiz. Aí esse espírito se aproximou de Cláudio e começou a sintonizar com ele, a jogar a ideia. Ele disse: beber, eu quero beber. E fez uma operação magnética na garganta de Cláudio. A garganta dele ficou seca. E de repente ele foi tomado de uma vontade de beber que ele não estava. O que ele fez? Ele se levantou, o espírito acompanhou ele, preparou um drink e o espírito estava sintonizado com ele. Ele bebeu. E o mesmo gesto que ele fez, o espírito fez. Ele disse um ah, e o espírito disse ah. Porque os espíritos, para poderem usufruir de determinadas experiências da matéria, necessitam de se vincular. Eles então sintonizam, vampirizam para sentirem. Isso daí vale para todas as áreas de vícios. Bebida, sexo, drogas, determinados sentimentos também. Porque a gente acha que vício é só aquilo que é físico. Existem os vícios morais também. E os espíritos também se locupletam com vícios morais. Porque as pessoas que carregam determinados estilos de personalidade atraem espíritos com estilos de personalidade e interesses semelhantes. Então, no caso de Cláudio, ele bebia periodicamente, atraía entidades de conformidade com o estilo de vida dele. Mas um outro livro de André Luiz, ele narra a história de uma senhora que era uma senhora de condição social humilde, que vivia com seus filhos. E a casa dela, casa física dela, era utilizada como um posto de atendimento do plano espiritual. Tamanha a condição espiritual daquela criatura e do ambiente que eles conseguiram formar ali em casa. Ela fazia o culto no lar. O processo educativo dela em relação aos filhos era de alto valor. Então os espíritos se aproveitavam daquele ambiente para beneficiarem outros
espíritos encarnados e desencarnados ali na casa dela. A gente fica imaginando que só a casa espírita, a igreja, os templos são prontos socorros espirituais, né? Não. Uma casa pode se tornar um pronto socorro espiritual dependendo do ambiente espiritual das pessoas que moram ali. Mas quando as pessoas que moram também em uma casa estão em distonia, essa casa, ela fica, digamos assim, com as portas abertas a qualquer um que quiser chegar. Uma casa material, que é um lar, com um ambiente espiritual superior, ela se forma um cerco energético que limita a entrada ali somente de espíritos nobres. Os espíritos inferiores não têm acesso a essa residência, a essa casa, porque ela está protegida magneticamente pela conduta elevada das pessoas que ali moram, pelo hábito da prece em casa, do culto no lar. Então, um ambiente com pessoas saudáveis, com uma boa convivência, ela tem um campo magnético de proteção, o que é muito bom, o que é muito interessante. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, que é um livro que ele faz comentários sobre as questões do Livro dos Espíritos, ele faz um comentário, ele escreve um capítulo sobre essa questão de número 466 do Livro dos Espíritos, que é essa que nós acabamos de conversar, para a gente poder fechar o nosso estudo. Que é aquela questão que fala dos espíritos testarem os encarnados. Que é quando Kardec pergunta assim, mas por que Deus permite dos espíritos imperfeitos testarem os encarnados? Aí Emmanuel escreveu esse capítulo que se chama Na Hora da Crise. E diz o benfeitor, na hora da crise, emudece os lábios e ouve as vozes que falam inarticuladas no imo de ti mesmo. Perceberás distintamente o conflito. É o passado que teima em ficar e o presente que anseia pelo futuro. Olha como que um espírito nobre sintetiza na sua fala um estado interior. Na hora da crise, quantas vezes vem o nosso passado espiritual à tona, diante do desejo de determinadas atitudes equivocadas, e ao mesmo tempo um presente que tem a ver com as informações que já nos chegam, nobres, de um ideal novo de vida, que aponta para condutas do futuro. Ou seja, a gente ainda não tem esse tipo de condutas. É o cárcere e a libertação, a sombra e a luz, a dívida e a esperança. É o que foi e o que deve ser. Na essência, é o mundo e o Cristo no coração. Olha que bacana. Mas é um momento de divisão interior, onde o nosso homem velho dialoga ou briga com um Cristo interno que quer se fazer presente, através de novas atitudes e novas posturas. Grita o mundo pelo verbo dos amigos e dos adversários na terra e além da terra. Adverte o Cristo, por meio da responsabilidade que nos vibra na consciência. Diz o mundo, acomoda-te como puderes. Pede o Cristo, levanta-te e anda. Diálogo interior. Diz o mundo, faze o que desejas. Pede o Cristo, não peques mais. Diz o mundo, destrói os opositores. Pede o Cristo, ama os teus inimigos. Diz o mundo, renega os que te incomodem. Pede o Cristo, ao que te exija 1000 passos,
caminha com ele 2.000 passos. Diz o mundo, apega-te à posse. Pede o Cristo, ao que te rogue a túnica, cede também a capa. Diz o mundo, fere a quem te fere. Pede o Cristo, perdoa sempre. Diz o mundo, descansa e goza. Pede o Cristo, avança enquanto tens luz. Diz o mundo, censura como quiseres. Pede o Cristo, não condenes. Vocês estão vendo que aqui todas as posturas são muito comuns da gente ouvir e de sentir. São os convites do mundo, as falas do mundo que pedem um determinado posicionamento e muitas vezes a postura íntima, em sintonia com os valores superiores da vida, vão totalmente contra aquilo que o mundo espera. Por isso, ser cristão não é tão fácil, não é tão simples. Ser cristão verdadeiro significa muitas vezes ir na contramão daquilo que o mundo espera. Diz o mundo, não repares os meios para alcançar os fins. Diz o Cristo, serás medido. Diz o mundo, aborrece os que te aborreçam. Pede o Cristo, ora pelos que te perseguem e caluniam. Diz o mundo, acumula ouro e poder para que te faças temido. Diz o Cristo, provavelmente nesta noite pedirão tua alma, e o que amontoaste, para que será? Obsessão é também problema de sintonia. O ouvido que escuta reflete a boca que fala. O olho que algo vê assemelha-se de algum modo à coisa vista. Olha que interessante. Nós enxergamos aquilo que está dentro de nós. Nós vemos no mundo e sintonizamos com o mundo um reflexo do nosso interior. Não precisas, assim, sofrer longas hesitações nas horas de tempestade. Se realmente procuras caminho justo, ouçamos o Cristo e a palavra dele por bússola infalível, traçar-nos-á rumo certo. Então, se nós quisermos uma postura nova diante da vida, os espíritos superiores nos sugerem a conduta correta. O mundo pede uma coisa, mas façamos aquilo que alivia a nossa consciência, que eleva, que essa daí será a melhor influência que a gente deva permitir no nosso dia a dia. Muita paz para todos, fiquem com Deus, até a próxima vez.